Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor João, da Igreja Santidade e Justiça. E eu estou aqui gravando esse vídeo para trazer esse tema a qual Deus trouxe em meu coração, e eu quero estar aqui passando para a igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento, a verdadeira igreja que vai morar no céu. A palavra do Senhor, ela diz aqui no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14: pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela traz um alerta para aqueles que estão dormindo espiritualmente, ou para aqueles que estão acordados, mas que estão prestes a dormir espiritualmente, porque muitos já estão fracos e já estão quase dormindo na caminhada. Então a caminhada com o Senhor Jesus Cristo, ela diz para nós estar vigilantes, estarmos apercebidos, acordados, porque quando Jesus voltar, nós temos que estar o quê? Preparados. Quando o noivo chegar, a noiva, ela tem que ouvir o noivo chamar ela, porque ela tem que estar de prontidão para entrar nas portas com o noivo, na porta que vai se fechar um dia, como diz lá na parábola das 10 virgens, no livro de Mateus, capítulo de número 25. Nós vemos, meus irmãos, que a igreja, ela tem que ser a luz do mundo, ela não pode se apagar, ela não pode se misturar com o mundo. As igrejas de hoje, que fizeram aliança com o mundo, elas morreram espiritualmente. As igrejas que se ajuntaram com o sistema, com o espírito de Jezabel, com o espírito de Acabe, com o espírito do engano, essas igrejas, meus irmãos, não vão subir no arrebatamento. São igrejas que dormiram espiritualmente. Por mais que você fale para elas, olha, o caminho é assim, você tem que se arrepender, elas pensam que estão agradando a Deus, que estão salvas, mas estão praticando as iniquidades, continua fazendo as obras da carne. Então a Bíblia diz que aquele que estiver na carne não está agradando a Deus. Romanos 8 diz: se não arrepender, não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O reino dos céus é tomado por esforço. As pessoas pensam que o reino dos céus é um lugar que as pessoas vão para lá de qualquer maneira. Se não largar, meus irmãos, as vaidades, se não largar o divórcio, segundo casamento, não voltar para o primeiro casamento como Deus quer que seja o primeiro casamento. Deus quer que a pessoa também batiza no rio, mas muitos hoje, infelizmente, estão batizando em piscina. Outras coisas, meus irmãos, que as igrejas estão ensinando tudo errado. As igrejas de hoje estão deixando o povo cear de qualquer jeito, está deixando o povo cear, meus irmãos, na vaidade. As mulheres de salto alto, as mulheres lá de batom na boca, de brinco, de joia, as mulheres com cabelo alisado, cabelo cortado, cabelo pintado, e os pastores hoje estão calados. Por quê, meus irmãos? Porque as igrejas estão, a maioria, sem doutrina. As igrejas não é mais igual às igrejas de antigamente, elas perderam o temor de Deus. Essa é a verdade. Aí elas vêm com a desculpa de que a doutrina é uso e costume. Essas igrejas de hoje moderna, elas falam que a doutrina é uso e costume, porque eles não querem aceitar a doutrina bíblica. Então, para eles falar assim, mas é uso e costume, mas é porque eles querem que para de pregar a doutrina, para falar que isso é uso e costume. Mas isso aqui é doutrina bíblica, meus irmãos. Se não santificar o corpo, a alma e o espírito, não pode entrar no reino dos céus. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique
o corpo, a alma e espírito, para que sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, meus irmãos, tem que estar os três santificados. O seu corpo não pode estar, manchado pelo pecado, não pode estar usando o teu corpo como instrumento de iniquidade, de pecado para os outros cobiçarem, mas sim o corpo, como um corpo transformado, um corpo que é totalmente coberto, guardado para o Senhor Jesus Cristo, que as suas vergonhas não venham a ser mostradas para os outros ver, como muitos hoje estão aí, usando o teu corpo para chamar atenção, para seduzir, usando o teu corpo dentro das igrejas, meus irmãos. Não falo isso aqui fora das igrejas não, que se fosse só fora das igrejas, ainda as pessoas ainda podiam falar assim, mas é uma pessoa mundana, mas é pior que é pessoa que é crente, que está disfarçado de cristão no meio dos crentes, pessoas que vão na igreja, mas é joio, que só está ali atrapalhando o crescimento do trigo, está querendo que o trigo também caia junto. Então, meus irmãos, acorde para os dias que nós estamos vivendo, tempos de apostasia. As pessoas estão dando crédito mais naquilo que elas veem, elas estão se apegando, meus irmãos, em novidades, mas quando se fala da verdadeira palavra, dessa doutrina bíblica aqui, meus irmãos, que temos que conservar ela, temos que zelar da palavra, temos que amar a palavra de Deus, meus irmãos, de todo o nosso coração. A Bíblia fala, o salmista fala assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Então você tem que guardar a palavra de Deus dentro do teu coração, para você não pecar contra Deus. Então, meus irmãos, as pessoas confiam em si mesmas, as pessoas acham autossuficiente demais no que elas fazem. As pessoas acham que se elas não cantar na igreja, a igreja não vai para frente. Elas acham que se ela não pregar, a igreja não vai para frente. Engano, meus irmãos. A igreja tem um dono, aleluia. A igreja tem o dono, que é Jesus Cristo. A igreja, ela foi comprada com sangue. Se você não quer, Deus levanta outro, aleluia, porque a obra é de Deus. Deus, irmãos, Ele traz as pessoas aqui na igreja, quem Ele quer, meus irmãos. Tem pessoas, meus irmãos, que não quer permanecer porque não é ovelha, é bode. Bode não permanece no rebanho. Deus tira, Deus arranca também. Se aquele bode estiver ali se levantando contra a obra, Deus, Ele poda. Sabia disso, meus irmãos? Deus poda sim, meus irmãos. Deus corta, A Bíblia diz, toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada, e lançada fora. Então, meus irmãos, Deus também arranca o joio também antes, se o joio estivesse se levantando contra a igreja do Senhor. Mas graças a Deus, meus irmãos, que Deus tem colocado aqui um rebanho fiel, um rebanho, que ouve e obedece a essa doutrina do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos, que as igrejas também fossem assim, que as igrejas de hoje, meus irmãos, fossem igrejas simples, humildes, igrejas sem vaidade, igrejas sem luxo, igreja que sai das quatro paredes, vai lá pregar a palavra lá fora, meus irmãos. Que a igreja não é só ficar dentro de quatro paredes, não. E se um dia for obrigado a fechar tudo, meus irmãos, se vier a perseguição, e aí, Onde você vai ter que pregar? Não é nas ruas, não é escondido, não é nas casas? Então, agora vocês têm que se preparar antes, vocês têm que estar pronto para as lutas que vão vir, meus irmãos, porque tempos que nós vamos enfrentar agora, meus irmãos, vai ser tempos difíceis. A igreja, meus irmãos, vai passar pela tribulação, vai passar por momentos, meus irmãos, de muita aflição antes da volta de Jesus, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que antes de Jesus voltar, vai ter que abrir os 7 selos, tem que abrir os 7 selos do Apocalipse, que a Bíblia fala que quando abrir o último selo, vai haver silêncio no céu, e é onde Jesus vai vir com os anjos para buscar a tua igreja, porque a Bíblia fala que quando abrir o 6º selo do Apocalipse, vai cair estrela, bola de fogo do céu, e os montes e as ilhas vão ser removidos dos seus lugares,
E a Bíblia fala que o sol tornará-se negro, né? Ou seja, meus irmãos, nos últimos dias, meus irmãos, vai acontecer coisas que as pessoas não imaginam. Se as pessoas pensam que essas coisas aí não vai acontecer, vai acontecer, e não vai demorar muito, meus irmãos, está bem perto. Nós já estamos no início do fim dos tempos. Agora, meus irmãos, você vai ver as coisas estreitar mais. Ou quem é de Cristo, ele não vai negar o nome de Jesus, ele vai estar preparado para ser odiado, ele vai estar sendo preparado, né, para ser perseguido, para ser entregue também, como Cristo foi, meus irmãos, por nós. Se você ama Jesus de verdade, você tem que estar preparado até para morrer por Ele. Irmãos, nós não temos que temer mal algum, nós não temos que temer nem a morte. Paulo, ele dizia isso, meus irmãos, morrer para Cristo é lucro. Morrer é lucro, meus irmãos. Nós não vemos a hora de ir embora dessa terra que é de Cristo, meus irmãos. E não vê a hora de partir com Jesus. E não vê a hora, meus irmãos, de encontrar com o Senhor. Oh, glória a Deus, é o momento mais aguardado, meus irmãos, que nós esperamos. Mas muitos não estão nem aí com isso. Muitos não estão esperando Jesus nada, meus irmãos. Muitos vão para a igreja, mas ele não está preocupado com a sua salvação. Está indo por ir, está indo ali só por entretenimento, só para cantar, está indo na igreja só para esquentar banco. Irmãos, leva o evangelho a sério. Jesus, meus irmãos, ele pagou o preço, né, muito alto na cruz do Calvário. Enquanto as pessoas ali passavam ali e zombavam de Jesus, quando ele estava crucificado na cruz, zombando de Jesus, dizendo assim: ó, tu és o Cristo, desça da cruz e salva a ti mesmo. Salvou tantos, salva a ti mesmo. As pessoas zombaram de Jesus naquele dia, quando Jesus estava na cruz. E hoje, meus irmãos, não é diferente. As pessoas desprezam Jesus com as suas atitudes. As pessoas hoje negam Jesus, não só por palavra, mas por atitude. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas o teu coração está longe de Deus. Naquele dia, meus irmãos, o Senhor vai dizer para muitos: não vos conheço, aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. E aí muitos vai dizer: mas Senhor, eu comi e bebi na tua presença. No Senhor, mas no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônio, no seu nome, Senhor, eu falei em línguas, no teu nome eu profetizei, eu fiz muitas coisas, Senhor. Aí o Senhor vai dizer: olha, eu não te conheço. Por que o Senhor vai dizer isso, meu irmão? Porque não adianta, meu irmão, dons não vai salvar ninguém. A pessoa pode ter dons, claro, pode falar em língua, pode profetizar, mas se ela leva uma vida de pecado, meus irmãos, se ela está ali traindo seu esposo, sua esposa, se ele está ali cobiçando alguém, se ele está ali desejando mal de alguém, se ele está ali, meus irmãos, na vaidade, cortando cabelo, pintando cabelo, você vai ver, meus irmãos, a cobrança de Deus naquele grande dia. Então, meus amados irmãos, se você não despertar, você que está dormindo aí espiritualmente, você que não consegue orar, você que não consegue jejuar, comece a orar, comece a buscar. Deus vai te dar força, Deus vai ser com você para orar mais. Se você parar agora, você sabe qual será o teu destino final. Se você parar agora na caminhada, mas se você continuar remando, você continuar marchando como um bom soldado de Jesus Cristo, se estiver preparado para a luta, estiver preparado para sofrer por amor a Cristo, que Deus vai te dar força em nome de Jesus. Deus, Ele é com os valentes, Deus é com os corajosos, meus irmãos. Por mais que a gente passe luta nesse mundo, mas Deus, Ele vai nos dar a força para vencer no nome de Jesus. Jesus diz que nele somos mais do que vencedores. Então, se você anda na verdade, meus irmãos, você obedece a essa doutrina do Senhor Jesus Cristo, você vai, com certeza vencer todo o mal, porque o inimigo, meus irmãos, ele não pode tocar no crente que obedece a doutrina. Sabia disso, meus irmãos? O crente que é fiel na doutrina, Deus não permite o inimigo tocar. A Bíblia fala que aquele que é de Cristo, o inimigo não toca. Deus não permite, meus irmãos, um servo de Deus, padecer, Então, meus irmãos, Deus, ele vai cuidar dos teus. Mas aquele crente desconcertado, que está em cima do muro, que ama a riqueza, que ama os bens materiais, ele só quer o tesouro da terra.
Ele não quer o tesouro do céu, porque o tesouro do céu, meus irmãos, tem que abandonar este mundo. Então, ou você ama a Deus ou você ama o mundo. Não tem como servir aos dois. Então, meus amados irmãos, desperta, tu que dormes, e Cristo te levantará dentre dos mortos. Se você está morto espiritualmente, Deus quer te reviver, Deus quer te levantar e te usar como um profeta de Deus, como uma mulher de Deus de oração, uma mulher de Deus submissa, uma mulher de Deus que ama a Deus na santificação do corpo, da alma e do espírito para agradar o Senhor. Então, meus amados irmãos, você, irmão, que está ouvindo essa palavra, é tempo de você falar a verdade, é tempo de você pregar a verdadeira palavra do Senhor, pregar o arrependimento, pregar a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Tito capítulo 2, versículo 1, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Então, se você que é homem de Deus, prega a verdade, doa quem doer, não massageie o ego da pessoa para agradar a pessoa, porque o próprio apóstolo Paulo disse, se eu quisesse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo de número 1. Se você quer agradar as pessoas, em não dizer a verdade, só para querer elogio, só para querer a amizade da pessoa, você não é servo de Jesus. Mas se você quer agradar Jesus, fale a verdade, meu irmão. Se a pessoa vai achar ruim, não importa. Deus, ele manda a gente avisar. A Bíblia fala, meus irmãos, para a gente tocar a trombeta, né? Como a voz de um atalaia. Atalaia é aquele que vai anunciar a verdade. Então, meus amados irmãos, Deus, ele manda nós nos colocar na posição, né? Ou você escolhe viver na luz ou você escolhe viver nas trevas. Cristo vai te esclarecer tudo, se você se apegar com Deus de verdade. Salva-te a ti mesmo, como diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, meus irmãos, obedeça a doutrina do Senhor, obedeça esta palavra, né? Vigie com sua vida, né? No que você fala, no que você vê, né? No que você veste, tudo, meus irmãos, Deus, ele está observando dos altos céus. Então, meus amados irmãos, esta palavra que eu deixo aqui nessa noite, para a igreja se despertar, para a igreja voltar ao primeiro amor, voltar a ser aquela igreja do passado, né? A igreja de Atos dos Apóstolos, que tinha tudo em comum, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, né? E repartir o que tinha, e não havia necessidade com ninguém. A Bíblia diz que a verdadeira igreja, a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e não se corromper com este mundo. Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, você tem que socorrer os necessitados, como diz a palavra do Senhor, mas sem também mostrar para os outros, como muitos fazem por aí, né? Hoje virou moda filmar, né? Dando esmola, fazendo caridade, né? Porque a Bíblia fala que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, meus irmãos, se você faz as coisas para Deus, é para Deus, não é para o homem ver. Não tem que se aparecer para o homem, meus irmãos. Deus está vendo a tua intenção. Eu faço, meus irmãozinhos, oculto. Deus, ele está vendo o que eu faço. Eu não preciso mostrar para os outros, porque eu não quero chamar atenção para mim. Eu nem gosto de ficar me aparecendo também, meus irmãos. É raro fazer vídeo de querer gravar aqui para os irmãos verem, mas somente quando eu estou aqui, Deus toca, meus irmãos, para ir gravar um vídeo, né? Então, meus irmãos, arrependa-se, põe a tua vida no altar, para Jesus, meus irmãos, vim te buscar no grande dia, no dia do arrebatamento, amém? Que Deus abençoe. Esta é a palavra que eu deixo para todos os irmãos e irmãs. Fiquem todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, amém e amém.